palavra de Deus. Amém? Que Deus o abençoe. E vamos aproveitar ao máximo, né? Para aprender mais sobre a palavra de Deus com o nosso irmão Ricardo. Amém? Tenha bondade, irmão. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar presente na vida de cada um dos irmãos. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Primeiro Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos deis alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quero dar um grande bom dia a todos, toda a igreja. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, através dos irmãos. Amém? Um tema para esse bate-papo, para essa mensagem que nós vamos ter. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Esse é o título dessa mensagem, se fosse para estar escrito aqui. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Os irmãos observaram que nem o seu pai, nem a sua mãe, nos louvores que foram cantados aqui, ia poder te atravessar do Rio Jordão. Quem que ia? Jesus Cristo. Os irmãos observaram que nós cantamos também a Ele a glória para todos sempre. Pai de amor, gosto tanto de Ti, meu Jesus amoroso Tu és. Irmãos, esta é. Bom dia, obrigado. Nós viemos aqui hoje, nós levantamos das nossas camas, saímos das nossas residências, alguns saíram do trabalho e tomaram um banho e vieram direto para aqui, para estar com os irmãos, e quando nós falamos, alguns falam, vamos à reunião, mas vamos à reunião fazer o quê? Vamos à reunião para cultuar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós viemos aqui com este propósito, e o nosso amado Paulo, o irmão Paulo, quando ele esteve diante da igreja em Corinto,
lá no capítulo 2, no versículo 3, ele diz para eles assim, olha, capítulo 2, versículo 3, deixe as suas Bíblias abertas, aqueles que puderem, irmãos, para a gente estar acompanhando, né, vendo o que está sendo dito aqui, se é a palavra de Deus mesmo. Ele diz assim, olha, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. O grande apóstolo Paulo. Você imagina o Ronaldo, em fraqueza, temor e grande temor diante da igreja do Senhor. E Paulo, no capítulo 3, ele vai continuar escrevendo aos Coríntios. Lá no versículo 1, no capítulo 1, Paulo começa a falar de alguns problemas que havia na igreja. Paulo ficou aproximadamente 1 ano e 6 meses na igreja de Corinto. Então ele vai embora, ele sai, e depois é chegado a ele alguns irmãos, os da casa de Cloé, e para poder falar para ele alguns problemas que estavam acontecendo no meio da irmandade, porque Paulo fundou a igreja, ele amava aquela igreja. É só ler 1 Coríntios todo, você vai ver o grande amor do apóstolo Paulo pela sua igreja. E tem que ser assim, irmãos. Nós temos que amar a igreja. E aqueles que cooperam aqui têm que amar ainda muito mais com fervor a igreja do Senhor, porque é o trabalho deles. Paulo amava a igreja, e quando chega essa notícia até os ouvidos de Paulo, de alguns problemas que estavam acontecendo ali, Paulo manda uma carta para os irmãos da igreja de Corinto. E aqui então, óbvio, né, que Paulo está escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, versículo 2, você vai ver isso. Porque é bom a gente saber para quem estava sendo escrito, quem escreveu e quando. Porque quem esteve aqui na escola dominical, nós vimos que a gente tem que ver o que está acontecendo, para nós não tirarmos alguma coisa da palavra de Deus aqui, de primeira vista, e colocar como literal. Então a gente tem que entender, pedir a Deus que nos dê sabedoria, para que venhamos a falar aquilo que está aqui. Contexto e contexto, para que a igreja seja edificada, não para que eu venha impor uma doutrina ou uma vontade. Amém, irmãos? Então, foi escrita para eles. Corinto, irmãos, ele era uma capital da província romana, chamada Acaia. E foi a cidade, naquela época, mais importante da Grécia. Do ponto de vista romano, mais importante até que Atenas. Atenas era um centro intelectual da Grécia. Corinto era o centro comercial. Era uma cidade portuária, o que facilitava tanto a importação de mão de obra, como também a exportação de seus produtos para outros povos. Isso nos deixa claro que era uma cidade rica, era uma cidade portuária, onde a riqueza passava por ali. Aí agora nós vamos estar vendo o que Paulo escreve para aqueles irmãos, depois que ele recebe a notícia do que estava acontecendo na igreja em Corinto. Então, Corinto, capítulo 3, agora a gente vai dar, né, sequência, versículo 1, Paulo começa dizendo assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Imagina agora, irmãos, a igreja em Corinto, que havia ficado com o apóstolo Paulo por aproximadamente 1 ano e 6 meses ali, e aprenderam e ouviram muito dele, e seguindo, se você quiser continuar, ler em Corinto, você vai ver que era uma igreja cheia de dons espirituais, era uma igreja rica e cheia de dons espirituais, irmão. O problema lá não era dom, irmão, o problema lá não era dom, eles eram abastados financeiramente de dons espirituais. Mas imagina agora eles ouvindo Paulo, o grande apóstolo Paulo, dizendo para eles que ele, mesmo quando ele estava lá, ele está dizendo aqui, quando ele estava lá, olha, eu, porém, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite, ele está falando ali de quando ele esteve lá, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda, olha, ele está falando de quando ele estava lá, porque vocês ainda, né, não podiam suportar.
Então, Paulo estava no meio dos coríntios. Paulo estava na igreja em Corinto ali, naquele período ali. E Paulo estava observando a igreja. Paulo estava observando o nível intelectual e espiritual dos irmãos. E Paulo observou que naquele momento, ele ainda não podia alimentar, dar um alimento sólido para a igreja. Por quê? Se você continuar vendo, ele vai explicar isso mais para frente. Porque estava havendo contendas lá, até porque quem tinha o dom melhor. Aquele irmão que tinha um dom que sobressaía em cima do outro. E Paulo já estava observando isso. Por isso que naquele momento ele não pôde falar a eles ainda como homens espirituais. E ele falou, foi necessário ainda falar, porque vocês não podiam suportar. Aí olha o que ele vai dizer, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Olha o que o apóstolo Paulo fala com a sua igreja. Nem ainda agora eu posso falar, porque vocês ainda são carnais. Tempo de aprendizado que eles tiveram com Paulo lá, irmãos. Mudou alguma coisa? Depende. Agora nós vamos trazer uma aplicação para algumas aplicações para nós. O tempo que você, o tempo que eu, o tempo que nós temos aqui, o tempo que nós temos meditado e buscado da palavra do Senhor, tem feito mudança em nossas vidas? Ou apenas é para exibirmos algumas coisas? Exibirmos algum tipo de conhecimento, algum tipo de fala? Ou tem nos transformado a ponto de eu poder ouvir alguma coisa como um homem espiritual? De um irmão chegar até a mim e me falar alguma coisa que eu preciso ouvir, e eu ter o ouvido e o coração aberto de um homem maduro no Senhor. De saber que o que está acontecendo é da vontade de Deus. Não mudou. Como será? Paulo vai para continuar agora, como identificar uma igreja carnal, uma igreja imatura. Olha como que Paulo continua dizendo, porque vocês ainda são carnais. Olha agora ele começando a nos mostrar, começando a nos ensinar como que nós devemos agir. Ele fala, olha, para podermos entender se estamos na carnalidade, se estamos ainda precisando de alimento sólido, ele vai dizer assim, olha, porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Há ciúmes e briga entre vocês, porque se há ciúme, ele está tratando com a igreja em Corinto, porque chegou até a ele que havia aquilo. Então, irmãos, olha o que, quando ele começa a dizer para identificar, e ele vai continuar dizendo assim, que andam segundo os padrões humanos. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, os irmãos estavam, naquele momento, fazendo alguns partidarismo de alguns irmãos mais intelectuais ou mais inteligentes, ou que eram mais eloquentes na palavra do Senhor. Alguns lá no início, quando você vê, falam, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo. Alguns, querendo ser mais espirituais ainda, dizem, e eu não, eu sou de Cristo. Aqueles mais santos, os santarrões, né, Tiaguinho? Aqueles que falam, eu não, eu sou de Cristo. Mas Paulo está chamando a atenção dos irmãos quanto a isso, porque, continuando aqui agora, ele vai dizer assim, é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos. No original, agora na segunda parte, quando ele vai falar assim, quem é Apolo e quem é Paulo, no original, no grego, é o que é Apolo e o que é Paulo. Ele não estava falando do outro, ele se colocava junto, porque eram irmãos cooperadores ali, irmãos. Nós temos que entender que ali está falando daqueles homens que cooperaram para que a igreja estivesse crescendo. Ele não estava falando dos irmãos ali, estava falando daqueles que estavam cooperando para o crescimento da igreja. E ele fala, o que é? Aí agora, irmãos, agora nós vamos começar a entender o que Paulo está querendo dizer ali.
Talvez você já entende até há muito tempo, né? O que Paulo está querendo dizer ali. Porque o foco não é no mensageiro. O foco é a mensagem, irmãos. O foco não é em quem está levando a mensagem. O foco é na mensagem, é o que está sendo dito. Porque tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Cefas, Pedro, quanto Baltazar, quanto João, quanto Ronaldo, são apenas ferramentas na mão do nosso Deus. Não há espaço para cultuar o homem, irmãos. Não é culto à personalidade, é culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus é que transforma, é ela que tem esse poder de penetrar e separar as juntas e medulas e dividir. Não é quem está falando, irmãos, é a palavra do Senhor. Quando ele diz quem é, ele está trazendo foco. Quem é ele? Quem sou eu? É a palavra, é a mensagem. E de muitas vezes, irmãos, aqueles que estão cooperando, aqueles que são cooperadores no reino, têm a maturidade de entender que não é ele, de que não é o Carlos, mas é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo, é que vai discernindo as suas palavras, para que você abençoe a igreja do Senhor Jesus, porque não é a igreja do Alipe de Melo, irmão, não é a igreja do pastor Baltazar. Estou usando o seu nome aqui, você me tomei a liberdade. Não é a igreja do pastor Baltazar, não é a igreja do pastor Carlos, do evangelista Jaime, do pastor Marquinhos, não, irmãos. É a igreja de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que pagou os nossos pecados na cruz. Os irmãos são cooperadores de Cristo, eles cooperam, eles nos ajudam, nos ensinam e nos instruem na palavra. Nada mais do que isso. Então, o foco é Jesus. Com todo respeito aos irmãos, o foco não é os irmãos, não sou eu, não é o João, é Jesus Cristo. Esse é o foco. O Evangelho é Jesus, irmãos. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Se vier aqui falar um monte, 2 horas ou 3 horas aqui, e não falar que Jesus foi na cruz, pagou os meus pecados, e que eu tenho que me arrepender, porque nós somos homens falhos e pecadores, não adianta nada. Porque ninguém aqui quer saber da minha história. Quando eu quero contar um testemunho, às vezes eu falo individual, ou eu dou um testemunho para incentivar a igreja, mas o que muda a igreja é evangelho, é palavra do Senhor, porque nela tem poder, nela tem poder. Você vê isso na sua vida, eu vejo na minha vida, o quanto a palavra do Senhor tem transformado a igreja. Aí o foco é Jesus Cristo, e temos o entendimento de que, se estamos sendo cooperadores em alguma coisa na obra do Senhor, irmão, toda a honra e toda a glória é dele. Olha, o Tiago está fazendo um trabalho, eu vou ir lá prestigiar o trabalho do Tiago. Irmão, eu não vou não, Tiago, prestigiar o seu trabalho, não. Eu vou ir lá para ser abençoado através da palavra do Senhor. E vamos estar juntos, porque você não precisa ser prestigiado, meu irmão. Jesus precisa ser honrado. Amém, irmão? Jesus precisa de toda a honra e toda a glória, é dever nosso honrar, dar honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando estamos juntos com os nossos irmãos, em algum trabalho, como é gostoso a igreja estar junto, estar reunida, mas ali o prestígio é do Senhor, ali a glória é do Senhor. Eu não venho para prestigiar os pastores da congregação, por mais que eu os ame, eles também me amam em Cristo, eu venho para prestigiar e cultuar ao meu Senhor Jesus Cristo. É isso que eu aprendo no Evangelho, é isso que a palavra de Deus nos ensina. O mensageiro e aqueles que cooperam, a gente vai continuar aqui, são apenas ferramentas na mão do Todo-Poderoso, irmão. E tem coisa melhor do que você estar na mão do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem. Aí ele vai continuar dizendo assim para nós, olha,
né, o que é Apolo, o que é Paulo. Aí olha aqui o que é que nós somos, o que é que vocês são, irmãos? Servos, diáconos, servos do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, olha, quem é Apolo? Isso é, são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. São servos porque um dia foi um servo do Senhor Jesus Cristo, levou a palavra até a minha vida, trouxe a palavra até a minha vida. Então agora eu vou cultuar o meu Senhor, não ele. Está vendo a diferença? E está vendo como que a gente tem que tomar cuidado por isso? Porque às vezes estudo a palavra com Carlos, eu vou tirar o foco do Baltazar, eu estudo a palavra com Carlos, eu estudo com Carlos, e aí beleza, e nós estamos juntos ali, glória a Deus pela vida do meu irmão. Aí eu entendo e eu aprendo que eu preciso ser batizado, arrepender dos meus pecados, entregar minha vida para aquele que é digno de toda honra e toda glória, e que de agora em diante, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, e que de agora em diante todos os meus pecados foram perdoados. Aí eu tenho que entender que o Carlos foi uma ferramenta na mão do Senhor, porque senão eu vou ficar mirando no Carlos, senão eu vou ficar olhando para o meu irmão, eu vou ficar prestando atenção, e vou até venerar e cultuar ele, irmãos. Nós caímos nesse erro, temos que tomar cuidado para não cair nesse erro. Mas eu vou deixar de amar o meu irmão? De forma alguma. Eu vou honrá-lo, eu vou amá-lo, porque Deus o usou, o Senhor usou ele como ferramenta para chegar até esse coração duro, esse coração de pedra, e foi lapidado. Está dando para entender, irmão? O amor, a misericórdia, mas a honra de quem que é? É dele, irmãos. Aí ele continua dizendo assim, olha, servos por meio de quem vocês creram, né? E isso conforme quem concedeu? O Senhor concedeu a cada um. Olha o que ele vai estar dizendo agora, nos ensinando, olha, no versículo 6, Paulo falando, eu plantei, quem plantou aqui? Paulo. Apolo regou. Foi preciso uma semente ser plantada no nosso coração, amém? Um dia a semente foi plantada, e ela foi regada com amor dos irmãos, ela foi regada numa confraternização que temos juntos, ela foi regada quando estamos em comunhão uns com os outros, e às vezes você plantou aqui, e você não vai nem ver, mas o dono da seara vai colher daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, e você não vai ficar nem sabendo. Você precisa ficar sabendo, irmão? Eu preciso ficar sabendo? Para me dizer como eu sou bom, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não quero nem saber, irmão. Não quero nem saber. Que Deus o leve aos céus pela sua misericórdia e graça. Não quero nem saber. Essa é a vontade de Deus. Um plantou, eu plantei, Paulo fala, Apolo regou, mas aí ele vai dizer, mas o crescimento veio de quem, irmão? De Deus. Por mais que o irmão gaste horas e horas e horas e horas com você, e meses e semanas, louvado seja Deus pela vida desse irmão que se esmera no trabalho, não estou tirando o mérito, o trabalho, o mérito não, irmão, o dever, nós não temos mérito não, tá? O dever, não estou tirando, não é mérito não, esquece que eu falei, o dever, porque é função, irmão, não é cargo, o dever, ele gastou aquele tempo ali com você, pela misericórdia de Deus, Deus usando ele, e sabe quem estava crescendo mais ainda no Senhor? Sabe quem estava chegando mais próximo de Deus? Sabe quem estava tendo mais intimidade com o Senhor e tendo a sua vida ali cada vez mais cortada? Aquele que estava caminhando com você e te mostrando a palavra por semanas, por dias, por meses, porque ele estava tendo mais intimidade com o Pai para que ele pudesse te mostrar a verdade do Senhor, não a dele, não a minha, mas a verdade do Senhor. Porque Ele é a verdade, eu não sou a verdade não, Jesus é a verdade, Ele é o caminho e a vida, eu não sou o caminho, não sou vida e nem verdade, mas Jesus é, irmão, Jesus é,
Então, por isso não tem lugar para ficarmos todos aqui orgulhosos de alguma coisa. Eu sei que a igreja aqui não é orgulhosa de fazer alguma coisa. Amém? Eu sei que não é. Mas a palavra de Deus é essa, irmão. É de estar nos chamando a atenção, de estar nos mostrando a vontade do Pai, para que mesmo até sem querer começamos a se sentir orgulhosos, cara. Sentir que eu sei de Gênesis e Apocalipse. Agora usando o Baltazar novamente, se você não sabe tudo, pratica o que você sabe. É difícil, né, irmão? Saber é mais fácil. Mas praticar é muito mais difícil. É com graça, é com misericórdia, é com lágrimas, é com temor e tremor e fraqueza diante da igreja, diante dos irmãos e diante do Pai, que nos vê em secreto. Aquilo que eu sou lá fora, você não sabe, mas a minha esposa e a minha filha que estão aqui sabem. Muitas das vezes, se eu falar alguma coisa, vai falar, não é isso não, tá? Eu não estou vendo isso acontecer aqui em casa, não. É vergonhoso, né, irmão? É vergonhoso, sim. Mas para a honra e glória do Senhor, a gente tem que ter autoridade de falar diante das pessoas que convivem com a gente e que nos conhecem, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas lutas, mas sabe que estamos colocando tudo isso na cruz do Senhor e pedindo a Ele força e misericórdia para vencermos. Continuando aqui, irmãos, no texto, ele vai falar, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento da igreja de Cristo no Alipe de Melo vem de Deus, irmãos. Esse vem de Deus, de modo que nem quem plantou, de modo que nem aquele, irmãos, que gastou pestana, que ficou algum tempo com você, uma semana, um mês, ou 2 anos, ou 10, não sei, é alguma coisa, né? O que planta e o que rega são um, né? Nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu propósito, trabalho. Então, irmão, nós estamos aqui, está vendo que estamos todos na mesma condição? Está vendo que todos os que cooperam e aqueles que estão ali batalhando e cooperando de uma certa forma, todos estamos na mesma condição. Condição de quê? Condição de dependentes do Senhor Jesus Cristo. Todos, irmãos. Por isso não há lugar para orgulho, não há lugar para vaidade, não há lugar para engrandecimento do homem. O culto é para cultuar a Deus, é para exaltar o nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o motivo da nossa reunião. Aí ele vai continuar dizendo, ora, né, o que planta e o que rega são um, cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque, olha o que ele vai estar dizendo agora para aqueles irmãos que estavam cooperando. Nós somos cooperadores de Deus. Ele está falando Paulo, Apolo, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha o que Paulo vai falar, porque se ele estava falando alguma coisa para eles, se ele estava dizendo alguma coisa para eles, no versículo 2 aqui, no capítulo 2 aqui, no versículo 4, ele fala assim, olha, quando ele falando, mas antes ele já tinha alertado a igreja, ele fala assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Ele não estava momento algum chamando para ele a glória. Ele não estava em momento algum chamando para ele os holofotes, dizer, não, agora o apóstolo Paulo chegou, vai ser tudo resolvido. Se não era assim, irmãos, com o grande apóstolo Paulo, vai ser assim comigo, com você? De maneira nenhuma. Já vou te dar a resposta, que é de maneira nenhuma. A glória é do Pai, os holofotes é em Jesus. Aí ele vai continuar dizendo aqui agora, olha, segundo a graça que me foi dada, aí agora ele vai falar, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro
edifica sobre ele. Porém, olha como que ele está falando. Porém, o que, irmãos? Cada um veja como edifica. Olha que ele continuando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. Qual que é esse fundamento, irmão? De onde você tira as suas forças? Para onde você corre? Para onde você grita por socorro? Para onde você vai? Nos pés de quem que você chora? Quem perdoa os seus pecados? Quem te faz uma nova criatura? Quem te coloca de pé de novo? Nas suas angústias, nas suas tribulações? É no Evangelho que está fundado, onde Paulo falou, Jesus Cristo, irmãos. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 20, rapidinho, a gente já está terminando. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim, olha, edificando sobre o fundamento. O que nós dizemos e falamos que a doutrina que seguimos da Igreja de Cristo é a doutrina é de quem? É dos apóstolos, de Jesus Cristo. Não é uma doutrina nova que eu, porventura, venha chegar com ela aqui, misericórdia, irmão, não é a sua também, porque nós, como os crentes de Bereia, manuseamos a Bíblia e estamos vendo o que está sendo nos ensinado. Se não for a palavra de Deus, irmãos, eu sei que você não vai estar comigo, porque eu não vou estar com você, porque o fundamento no qual nós somos é sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. De Gênesis e Apocalipse, tudo se converte para Ele. Toda a Escritura é inspirada por Deus, aquela que é apta. Não é o meu pensamento, não é aqueles pensadores da época, né? Porque Paulo chega a dizer antes no capítulo 2, onde estão os inquiridores, onde estão os sábios deste século? Irmãos, já passaram. Ele chega a dizer, veja entre vós, se há alguns de nobre nascimento. Trazendo para os dias de hoje, irmão. Você vê entre vocês alguns de nobre nascimento? Eu não sou. Talvez eu não sei você, né? Mas nós somos igreja de Deus, irmãos. Nós somos povo de Deus. Nós somos comprados pelo um preço muito alto, Jesus Cristo. Então, nós não vamos perder tempo com doutrinas onde o homem é o centro. Nós não vamos perder tempo com ensinamento onde o homem é o vencedor o tempo todo. Onde o homem tem que vencer. Porque se ele não vencer, ele não está em Cristo Jesus. Irmão, não vamos perder tempo com isso não. Porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Agora depende de onde eu e você temos fitado os nossos olhos e querendo ser mais que vencedores. Às vezes, se for aqui, no terreno, nós estamos sendo perdedores. Você não tem conseguido aquilo que você tenha tanto almejado. Mas talvez você não tenha conseguido aquilo que você, ou eu, aquilo que tenha almejado, porque aquilo vai te tirar da presença do Senhor. Vai te afastar de Deus. Porque talvez aquilo que eu tenho buscado tanto e almejado tanto, não é o reino de Deus, não é a sua justiça. Irmão, porque quando nós conseguimos. Quando é o reino e a sua justiça em primeiro lugar, Deus nos concede, porque a vontade aí é dele.
Aí a nossa vontade fica em segundo plano. Aí aquilo que, às vezes, os meus olhos, a própria cobiça dos meus olhos, do meu coração tem ansiado, eu não vou conseguir. Mas quando é do Senhor Jesus Cristo, quando é para o reino, quando é para o crescimento da sua igreja, porque um planta, o outro rega, mas quando o crescimento é de Deus, aí a igreja cresce, irmão. Aí é vontade de Deus. Não devemos ficar tão ansiosos e preocupados em números, porque senão nós podemos cair naquele pecado da numerologia, né? Eu quero mais e mais e mais, a qualquer custo. Mas também tomar cuidado, de não deixar os bancos ir se esvaziando, sem amar os nossos irmãos e trazer eles para junto de nós. Com a verdadeira sã doutrina. Porque aqueles que ficarem com a verdadeira sã doutrina, esses não vão embora. Porque é a palavra de Deus, irmão. Porque ninguém tira da mão do Senhor Jesus Cristo a ovelha que o Pai colocou. Nós temos que estar atentos a isso. Que Deus nos abençoe e que toda a honra e toda a glória, irmãos, seja sempre dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?